A todos os irmãos, sejam bem-vindos, tanto aqueles que estão presencial quanto que estão virtual também. Que Deus abençoe a cada um deles. Temos aqui, Senhor, procedimento sanitário, que a gente deve ter cautela, né? O Covid ainda não acabou. E a gente pede que os irmãos usem máscaras, façam uso do álcool gel. Inclusive tem 2 dispensers, um aqui na entrada, tem outro no fundo. Os irmãos podem usar à vontade. E o distanciamento social também, isso é muito importante. As ofertas, o gasofilaço já está posicionado ali, os irmãos podem fazer a sua oferta tanto ali como na maquininha também, está disponível ali. E também, caso queira fazer pela internet, aqueles que estão virtual, tem a transferência bancária, tem o Pix também. Os irmãos podem fazer a sua oferta e façam suas ofertas. Deus se agrada disso. A mensagem quem vai passar para nós é o pastor Alex. Que Deus possa abençoá-lo, que traga uma mensagem para nós. A leitura da Bíblia vamos ler em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe nosso culto. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua casa, Senhor, para Te adorar, ó Pai. Abençoa cada um que aqui adentrou a Tua casa, Senhor, que eles possam sentir a Tua bênção sobre eles, Senhor. Que possamos estar cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor faça presente aqui, ó Pai. Abençoa a mensagem que o pastor Alex irá nos trazer, Senhor. Dê a Tua bênção a ele. Pai misericordioso, abençoa os louvores que aqui serão cantados, ó Pai. Que serão exaltados o Teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, abençoa as Tuas ofertas que aqui serão arrecadadas, tanto aqui como virtual, ó Pai. Que abençoa aqueles que puderam ofertar e aqueles que hoje não tiveram condições por algum motivo, Senhor, que Deus possa abençoá-los, que no futuro próximo eles possam ofertar a Tua casa, ó Pai. Te pedimos que o Senhor faça presente em nosso meio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz, mesmo assim eu posso crer no perdão, ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho me render, Senhor, entregar tudo que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vê.
teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Vinde a mim, eu me entreguei por ti. Eu me entreguei por ti. Por ti. Vinde a mim, eu me entreguei por ti.
sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei ao novo mar, no novo céu. Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei ao novo mar, no novo céu. Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia, segundo livro de Crônicas. Queria ler com vocês capítulo 7, o versículo 14. Apenas o versículo 14, segunda Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. Esse é um texto muito conhecido nosso, né? Um texto muito familiar, esse texto de 2 Crônicas. A gente vai hoje falar da palavra de Deus com base nesse texto. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Você pode baixar sua cabeça? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui na tua presença, nessa noite te louvando, Senhor. É um privilégio para nós, é uma grande alegria que o Senhor nos dá de poder começar a nossa semana, mais uma vez aqui na igreja, na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por cada um de nós que o Senhor trouxe hoje até este lugar, meu Deus. Obrigado por podermos cantar ao Senhor como estamos fazendo até aqui. Nós acabamos de declarar algo que é a nossa fé, Senhor, é a nossa convicção. Nós cremos no que nós cantamos agora, meu Deus, que o Senhor virá e nós subiremos ao encontro do Senhor. Essa é a nossa esperança. É isso que nos faz estar aqui, Senhor, na tua presença. Essa grande esperança do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por fortalecer hoje a nossa fé, por nos abençoar, meu Deus, mais uma vez, e que a tua palavra, que agora também vai ser ministrada, que ela possa também nos ajudar, que ela possa também desafiar, meu Deus, a nossa vida espiritual na tua presença, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados agora e nos dá condições de ouvir a tua palavra, de falar da tua palavra. É o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode sentar, por favor. Deus abençoe você que chegou hoje à igreja. Muito bom ter os irmãos aqui hoje congregando com a gente nessa noite. Bom ter o grupo Manancial cantando, né? Hoje à noite aqui para nós, nos conduzindo aqui em adoração ao Senhor. Muito bom ver o Eloy aqui dirigindo um culto, né? Uma grande alegria também
o nosso coração, rever aqui também muitos irmãos que estão congregando aqui conosco hoje. Que Deus possa te abençoar também os irmãos que estão acompanhando essa transmissão a partir das suas casas. Esse texto, como eu disse, é um texto muito, muito familiar. É um texto que talvez alguns de vocês, ou muitos, podem recitar esse texto de cor, né? Podem falar esse texto sem ter que olhar aqui no texto bíblico como a gente acabou de ler. Porque é um texto que a gente ouve esse texto há muitos anos, né? Há muito tempo. Talvez esse texto ele seja o texto mais conhecido do segundo livro de Crônicas. Talvez seja o versículo que a gente mais conhece, né? Que a gente sabe mais recitar aqui do segundo livro de Crônicas. E geralmente a gente usa muito esse texto para falar sobre oração, para falar sobre o poder da oração, para falar sobre a necessidade da oração, porque esse texto começa exatamente falando de oração, né? Ele começa dizendo que se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e a gente fala muito sobre esse aspecto da oração, porque é a nossa convicção, irmãos. E nós cremos que se a gente orar, nós temos um Deus que responde às nossas orações. Você crê assim ainda? Nós cremos nisso. Que nós, através da oração, nós obtemos as respostas para os nossos problemas, para as nossas angústias. É através da oração que Deus continua abençoando a gente. Não tem outra forma, né? Não tem outro meio, se não for através da oração. Então, eu queria começar essa palavra aqui, lembrando você dessa convicção que nós temos, que se a gente orar, de fato, muitas coisas podem acontecer na nossa vida. É por isso que a gente precisa ser um povo, constantemente um povo de oração. Por falar em povo, é sobre esse aspecto, sobre tudo que eu quero falar nessa noite. Essa ideia de que nós somos esse povo, que não é qualquer povo. O texto vai dizer quem é esse povo. Esse texto de 2 Crônicas, ele vai trazer algumas verdades para a gente. Uma delas é a verdade que nós temos um dono. E esse dono, o dono da minha própria vida não sou eu mesmo, né? O dono da sua vida não é você mesmo, você mesma. Nós temos um dono, e o dono da nossa vida, segundo esse texto que a gente está lendo, esse dono é Deus. Porque Deus começa assim, olha, se o meu povo, ele usa aqui um pronome possessivo, né, para dizer que esse povo não é de mais ninguém, esse povo é dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí o texto então, ele vai continuar. O que essas palavras, elas podem revelar sobre Deus, que é o nosso dono? O que essas palavras podem dizer para a gente acerca de Deus, que é o nosso dono? É nesse sentido que eu quero caminhar aqui com os irmãos hoje à noite, no nome de Jesus. Primeiro, esse texto ele está mostrando que Deus, o nosso dono, ele tem autoridade sobre nós. Ele possui autoridade sobre as nossas vidas. O texto começa com um se. Se o meu povo. O texto não diz talvez, o texto não diz quem sabe, a Bíblia não diz quando, mas o texto começa com uma condicional, é um se. Quem poderia nos impor essa condição, se não, meus irmãos, o único Deus que tem domínio sobre as nossas vidas? Quem poderia colocar condições para a sua vida e dizer, olha, é se, é uma condicional? Quem poderia falar isso com você, a não ser aquele que de fato tem domínio sobre a sua vida? O único que pode fazer isso com a gente, o único que tem essa autoridade
de colocar essa condicional, de iniciar essa promessa com uma condicional. É o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo assim, olha, se vocês fizerem essas coisas, então eu vou responder vocês. Se vocês fizerem o que eu vou dizer aqui na sequência, então eu vou responder vocês. Todas as bênçãos de Deus aqui, nesse sentido, elas seriam então condicionais. Deus está fazendo uma aliança com o seu povo. E Deus está estabelecendo algumas regras. Ora, mas quem pode estabelecer regras sobre nós? Somente Deus pode fazer isso. Não é outra pessoa. Aliás, nós não gostamos de regras. Quando alguém tenta estabelecer regras sobre nós, sobretudo nesse mundo, né, de autonomia que nós vivemos, a gente não gosta muito. Quando alguém tenta dizer, olha, você tem que ser assim, ou você tem que fazer aquilo, ou você tem que deixar de fazer aquilo outro, a gente não gosta disso. Mas existe alguém que tem uma autoridade sobre nós que pode dizer isso para a gente. Goste eu ou não. Ele pode dizer isso para mim. E ele está dizendo assim, olha, se você fizer assim, 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 então as bênçãos elas serão sobre a sua vida. Deus diz, portanto, como as coisas devem ser. É Deus que pode fazer isso. O único que pode dizer exatamente como as coisas devem ser, o único que pode dizer quais são os seus propósitos e exigir que a gente ande dentro desses propósitos, é Deus. Se a gente pensar aqui no povo de Deus, num contexto um pouco maior, parece que Deus está desafiando esse povo a lembrar da sua história. Deus está desafiando esse povo a olhar um pouco para o passado. É como se eles estivessem sendo desafiados a aprenderem um pouco com os próprios fracassos do passado. Para quê? Para que eles não pudessem repetir os mesmos erros. Deus escolheu esse povo, o seu próprio povo. Diz a Bíblia que de todos os povos da terra, Deus escolhe esse povo. Começando lá atrás, né, por Abraão, Isaac, Jacó. Aí o texto diz para a gente que esse povo, após a morte de José, um dos filhos de Jacó, esse povo foi escravizado lá no Egito por 430 anos. E depois de muitos serem afligidos e de orarem a Deus, porque eles oravam a Deus na sua aflição. Então diz a Bíblia que um dia Deus disse assim, olha, eu tenho visto a aflição de vocês. Eu tenho visto o que vocês estão passando. Eu tenho visto a aflição, diz o texto de Êxodo, o texto diz assim, olha, eu tenho visto a aflição do meu povo. Olha como Deus tratava o seu povo. Eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho ouvido o seu clamor. Eles estão no Egito, eles estão sendo afligidos, eles estão sendo oprimidos. Eu conheço as suas dores, Deus diz para o seu povo. Eu conheço as suas dores. E é por conhecer vocês, é por saber quem vocês são, é por amar vocês que eu desci aqui ao Egito para livrar vocês das mãos dos egípcios e eu vou levar vocês para viver numa terra que mana leite e mel, numa terra maravilhosa. E aí então começa todo aquele processo que a gente conhece. Deus vai libertar o seu povo lá da terra do Egito. E uma das coisas que Deus quer provar para Faraó, irmãos, é que o povo dele tinha dono. Porque o Faraó, ele não era só um governante. O Faraó, ele era um Deus. Ele se reconhecia, ele se admitia como um Deus. O Faraó, ele achava que ele tinha domínio sobre as pessoas, que ele podia dominar as pessoas, que ele podia governar absolutamente a vida das pessoas, que ninguém podia dar um passo se ele não autorizasse. Aí Deus começa então naquele processo que a gente conhece, né, enviar as pragas lá no Egito, da primeira até a 10ª, para mostrar para Faraó que o seu povo tinha um dono. Israel tinha um dono. Deus era o dono do seu povo. Então ele liberta o seu povo da terra do Egito, e uma vez libertos, esse povo foi alvo da graça de Deus. E eles viram coisas maravilhosas da parte de Deus. Eles viram, diz a Bíblia que eles viram sinais nos céus, eles viram sinais na terra, eles viram sinais no mar, eles passaram pelo meio do mar, né?
pisando em seco. Eles precisavam de água, Deus dava água para esse povo no deserto. Eles queriam comida, Deus fazia chover comida dos céus, dava o maná para esse povo no deserto. Eles começaram a reclamar do maná, Deus mandou carne para esse povo lá no deserto. Ou seja, em todos os momentos, Deus conduziu a vida do seu povo, em todos os momentos. Esse povo nunca viveu sem direção. Esse povo nunca viveu sem o cuidado de Deus. A história desse povo, ela foi escrita por Deus o tempo todo. O Deus que tinha autoridade sobre a vida deles. Eu queria que você se lembrasse então hoje dessa grande verdade. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não somos donos da nossa própria vida. Nós temos um Deus que reina e que governa sobre nós e que é o nosso dono. E Ele cuida de nós, assim como Ele fez com o seu povo durante toda a história. Às vezes a gente fala assim na igreja, né? Olha, sua vida está nas mãos de Deus. E parece que isso é só uma frase de efeito. Parece que isso é só uma coisa que a gente se acostuma a falar. E a gente se esquece de quanta verdade tem nessa frase. Quando a gente diz assim, olha, a sua vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso significa que nós não conduzimos a nós mesmos. Nós não tomamos o nosso próprio caminho, a nossa própria direção. Mas é Deus que governa nos céus, que é o nosso dono, que dirige as nossas vidas, irmãos. E graças a Deus por isso, que Deus, Ele dirige a nossa vida. Graças a Deus que eu tenho um dono que tem autoridade sobre mim, porque às vezes eu quero fazer coisas que eu não preciso fazer, ou que eu não devo fazer, e aí esse dono diz assim, não é por aí, Alex, que você vai, não é isso que você vai fazer. Aí esse dono me dirige, e ele fala, olha, é dessa forma, é por esse caminho, é desse jeito que você precisa. Muitas vezes a gente acha que pela nossa experiência, por a gente já saber fazer as coisas, a gente pode caminhar sozinho, com as nossas próprias regras. E é aí que a gente fracassa. É aí que nós fracassamos. Então, lembre-se dessa verdade. Você tem um dono que tem autoridade sobre a sua vida. E os propósitos de Deus, eles vão se cumprir na sua vida, no nome de Jesus. Amém, gente? Segunda coisa, em segundo lugar, o Deus, o nosso dono, segundo esse texto aqui, parece que está tentando dizer assim para a gente, olha, eu não abro mão do meu povo. Eu não abro mão. Esse povo que eu falei que viu coisas extraordinárias, de noite eles não tinham direção, então Deus colocava uma coluna de fogo que iluminava eles. De dia, para o sol não matar eles, Deus colocava uma coluna, uma nuvem, né, que seguia esse povo. Pensa nisso, a gente está falando de mais de 1,5 milhão de pessoas saídas do Egito, conduzidas por Deus dessa forma. Todo o tempo eles tinham cuidado de Deus. Eu amo um texto que eu não sei explicar, que o texto diz que as roupas deles e as sandálias não envelheceram. Não sei explicar esse texto, mas a Bíblia diz que foi assim. Eles andaram 40 anos e as roupas, como é que era esse negócio, né? Ia crescendo junto, com o pé, a roupa ia se adaptando, não sei. Mas o texto diz que é assim, a Bíblia fala que é assim. Isso mostra o cuidado de Deus por esse povo. Mas esse povo é muito parecido comigo e com você. Porque esse povo aqui, diversas vezes, ele falhou. Esse povo, diversas vezes, ele desconfiou do poder de Deus. Ele desobedeceu a Deus. Esse povo, eles murmuravam contra Deus, eles rejeitaram a Deus. 3 dias depois deles passarem pelo Mar Vermelho, diz a Bíblia que eles já estavam reclamando de Moisés e de Deus. Quando Deus mandou Moisés subir lá no monte para entregar as tábuas dos mandamentos para Moisés, enquanto Moisés estava lá no monte para receber as tábuas dos mandamentos das mãos de Deus, diz a Bíblia que eles fizeram para si um bezerro de ouro. E eles começaram a adorar esse bezerro de ouro. Eles iraram a Deus. O próprio Moisés, ele se indignou contra esse povo.
Mas ao mesmo tempo Moisés intercede por esse povo. Ele fala: Senhor, se o Senhor não salvar esse povo, então também eu não quero ser salvo. Então tira o meu nome também do livro da vida. O que Deus faz? Deus perdoa esse povo. Deus faz com esse povo então uma nova aliança. Mas o povo de Deus, ao invés de se consertar, eles fizeram o contrário. Eles continuaram errando. E até que no final da sua vida já, Moisés ele se vira para esse povo que conhecia muito bem de andar com eles. E Moisés ele faz então um apelo para esse povo. Moisés diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Foi a palavra de Deus para o povo. Moisés morre, se levanta Josué como o seu sucessor. Ao final também já da sua vida e do seu ministério, Josué faz a mesma coisa. Josué desafia aquelas pessoas, também com apelo. E Josué diz assim: olha, agora pois temei ao Senhor e sirvam ao Senhor com sinceridade, e sirvam ao Senhor com verdade, e lancem fora aos deuses aos quais os pais de vocês serviram e que vocês também servem. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que o povo faz? O povo, ele promete. Diante desse apelo, o povo faz uma promessa. E eles dizem assim, irmãos, eles dizem assim: olha, nunca nos aconteça, Josué, que deixemos de servir o Senhor para servirmos a outros deuses. Jamais vamos fazer isso. Nós também serviremos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Essa foi uma declaração muito bonita, mas não foi verdadeira. Porque se a gente pegar os livros históricos da Bíblia, esses livros eles vão mostrar para nós, por exemplo, o livro dos Juízes. Se a gente pegar esse livro, nós vamos perceber os altos e baixos do povo de Deus. Ora o povo estava animado, estava servindo a Deus. Ora o povo estava contente. Ora o povo estava entusiasmado. Daqui a pouco esse povo começava a servir outros deuses. Eles se esqueciam de Deus. Eles se entregavam à idolatria. E eles abandonavam Deus. Aí eles sofriam. Eles sofriam por ter abandonado a Deus. Eles sofriam. Daqui a pouco, aí eles buscavam a Deus de novo. Aí eles se reerguiam, né? Se reerguiam, Deus trazia paz sobre a nação, Deus abençoava os juízes, e daqui a pouco esse povo de novo. Então, a vida do povo era esses altos e baixos. Ora esse povo estava servindo a Deus, ora esse povo estava servindo a outros deuses. E Deus, por ser um Deus fiel nas suas promessas, esse povo, esse Deus, mesmo assim, ele nunca virou as costas para esse povo. Isso é que é mais maravilhoso, irmãos. Deus, ele não vira as costas para nós. Ainda que a gente fale, ainda que nós tenhamos esses altos e baixos, ainda que nós sejamos inconstantes, ainda que ora eu estou todo contente, animado, congregando, né? Não perco um culto. A minha semana eu passo em constante oração diante de Deus, a minha mente devota ao Senhor. Tudo que eu faço eu estou sentindo Deus na minha vida. Mas daí na semana que vem parece que tudo isso acabou. Se fosse a gente, se a nossa relação com Deus fosse humana, Deus diria assim: olha, eu não quero mais saber desse povo, porque eu ajudo, eu abençoo, mas eles ora estão comigo, ora eles não estão comigo. Mas, embora o povo tenha vivido anos a fio, eu não estou falando de uma caída e uma reerguida, são anos a fio. Embora o povo tenha vivido assim uma história, anos e anos distante do Senhor,
Uma coisa que a Bíblia deixa clara para nós, irmãos, é que apesar desses altos e baixos, Israel nunca deixou de ser povo de Deus. Eles continuavam sendo povo de Deus. É por isso que Deus diz assim, olha, se o meu povo. Deus não trata o povo com desdém e diz assim, se esse povo, né? Se esse pessoal quiser saber. Não, Deus diz assim, olha, se o meu povo. O povo de Deus nunca deixa de ser povo de Deus. O povo de Deus nunca perde esse pertencimento a Deus. Deus nunca abriu mão do seu povo. Deus sempre esteve disposto, como a gente cantou aqui, a perdoar o seu povo e restabelecer com esse povo uma aliança. Quantas vezes eram necessárias, Deus restabelecia com esse povo essa aliança. É por isso que Deus diz aqui, é o próprio Deus falando aqui, nesse texto de 2 Crônicas, falando para Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí eu encerro em terceiro lugar dizendo que Deus, o nosso dono, ele lembra aqui nesse texto quem nós de fato somos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus está dizendo assim, há um povo na terra que se chama povo de Deus. Há um povo na terra que carrega o nome de Deus. A ideia aqui é uma ideia de identidade. A ideia aqui é uma ideia de posição definida. É a ideia de você saber quem é, de nós sabermos quem somos. É essa ideia de saber que a gente não está solto, né, no mundo, mas nós estamos ligados a Deus e nós pertencemos a Deus. Existe um povo que sabe que pertence, apesar das suas falhas, dos seus erros, esse povo sabe que pertence a Deus. Parece uma redundância quando Deus diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, mas ele faz questão mesmo de exagerar aqui na expressão, para a gente entender o que ele está tentando dizer, o que ele está tentando dizer para a gente. Tem até algumas Bíblias que, por ser redundante, elas suprimiram essa expressão aqui. Porque parece que é óbvio, se é povo de Deus, se identifica com Deus, se chama pelo nome de Deus. Mas Deus faz questão de afirmar o óbvio, para lembrar que nós somos povo de Deus. E a bênção na nossa vida, ela passa pela convicção daquilo que de fato nós somos. A bênção de Deus na nossa vida, ela passa pela convicção de que nós não somos qualquer um. Nós não somos um povo qualquer, mas nós somos povo de Deus. Nós somos o povo escolhido por Deus. No Novo Testamento, esse povo recebe um outro nome. Não é mais Israel, né? No Novo Testamento, esse povo recebe o nome de igreja. Igreja. O texto que o Eloy leu aqui para a gente, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, fala sobre isso. Pedro está afirmando para um povo que agora aceitou Jesus, e Pedro está dizendo assim, olha, vocês, não é mais agora o Israel, nação, país. Agora é um povo que recebeu Jesus, é um povo que foi salvo por Jesus, é um povo que foi liberto por Jesus. Esse povo, Pedro diz assim, olha, vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que diz a palavra do Senhor para nós. Portanto, nós não podemos perder de vista a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos povo de Deus. Em toda a Bíblia,
Deus deixa claro que Ele tem um povo. Deus quer salvar o mundo inteiro, sim. Deus quer salvar todas as pessoas. Mas a Bíblia sempre mostra de maneira clara que Deus ele se relaciona de maneira especial com aqueles que são de fato povo de Deus, aqueles que de fato entendem e buscam esse relacionamento com Ele. Sabe por que é importante isso, irmãos? Porque essa convicção de que nós somos povo de Deus, essa convicção, ela leva a gente, por exemplo, a uma vida de maior obediência. Se eu não sou qualquer um, se eu não sou um povo qualquer, se eu me identifico pelo nome de Deus, se eu me identifico pelo próprio Deus, se eu carrego em minha vida o nome de Deus, então isso traz para mim assim um senso maior de responsabilidade do que aquele que não se identifica. Então isso me leva a uma maior obediência. Isso me leva também a uma maior confiança. Porque, de novo, eu sei que eu não estou largado no mundo, né? Eu não estou solto. Mas eu tenho um dono que tem autoridade sobre a minha vida. Eu tenho um dono que não desistiu de mim. Eu tenho um dono que me lembra quem eu sou. E eu sou povo de Deus. Talvez a gente, às vezes, é igual Israel, o povo anterior. Porque às vezes a gente se esquece da nossa identidade. E nós, nas nossas crises, nós vivemos... uma das nossas crises é a nossa crise de identidade. E aí nós nos esquecemos quem nós somos. Nós nos esquecemos, às vezes assim, rapidamente, do Deus que a gente serve. E a gente tenta fazer as coisas sozinho. A gente se esquece do Deus que nós servimos. E aí nós falhamos. Falhamos porque enquanto a gente deveria confiar em Deus, a gente tenta caminhar sozinho. Pecamos porque enquanto a gente se esquece de Deus, nós deixamos de vigiar a nossa vida. E aí a gente se torna um povo que parece que não é povo de Deus. Mas Deus tem um povo. E esse povo, ele recebe as bênçãos de Deus. E esse povo se relaciona com Deus. Esse povo tem uma missão, uma responsabilidade com Deus. Esse povo é o povo de Deus. Esse povo representa a Deus. Esse povo é agente do reino de Deus. E Deus podia fazer tudo sozinho, mas Deus conta com esse povo. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Deus espera que esse povo ele haja em parceria na sua missão. Mais do que um jargão, mais do que uma expressão, uma linguagem igrejeira, a gente precisa entender de maneira literal essa ideia de que eu e você, nós somos povo de Deus. Povo de Deus. Um dos resultados do avivamento é justamente a existência de um povo que se identifica com essa mensagem. E eu encerro com Isaías, capítulo 44. O texto de Isaías diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro, junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. O povo, ele recebe uma promessa na qual eles passariam a exclamar a seguinte frase: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Que você possa exclamar essa frase e que você possa também dizer nessa semana que está começando: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor.
Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, e ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
nome de Jesus. Deus, vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite no nome de Jesus. Deus te trouxe aqui à igreja. Deus te trouxe aqui nesse primeiro dia da semana, porque Ele sabia que a gente precisava ouvir dessa palavra e ouvir dessa verdade e lembrar das suas promessas na nossa vida. Há uma promessa muito especial em Isaías 43, quando o Senhor diz: não temas, porque eu te remi, chamei você pelo nome e você é meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Você pertence a Deus, você é de Deus, a sua vida é de Deus. A sua história pertence a Deus, a sua história está nas mãos de Deus. Eu não sei como é que você chega aqui na igreja essa noite. Eu não sei quais são os rios que a gente está passando, que você está passando. Eu não sei quais são as águas que você está enfrentando. Eu não sei qual é o fogo, que está presente na nossa vida ou na sua vida hoje te provando. Mas Deus te dá uma promessa essa noite, ou Deus te relembra da sua promessa nessa noite. Deus te relembra que nada disso, nem as águas, nem os rios, nem o fogo, nada disso vai te trazer dano, porque Ele é o teu Deus, porque Ele é o seu Senhor, porque Ele é o dono da sua vida. Então, se a gente fizer como cantamos, e como diz o texto, e se a gente orar e buscar o Senhor, e se converter dos nossos maus caminhos, então o Senhor, Ele vai responder a nossa oração, e Ele vai nos abençoar no nome de Jesus. Vocês creem nisso? Deus vai nos abençoar nessa noite no nome de Jesus. Coloque agora em oração diante do Senhor seus problemas. Coloque agora em oração diante do Senhor a sua vida. A semana está começando, a gente tem um monte de desafios pela frente. Algumas pessoas estão resolvendo coisas, outras têm coisas para resolver pela frente. Mas Deus vai nos ajudar em cada uma delas e vai nos abençoar. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, cremos na sua palavra. Eu queria te convidar a orar ao Senhor. Baixe sua cabeça onde você está, feche seus olhos, fala com o Senhor, coloca diante dEle as suas necessidades e peça para Ele, como seu Deus, te abençoar. Ore comigo a Deus nessa noite, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar em nome de Jesus. Nós nos unimos aqui em oração, Senhor, nesta hora, no nome de Jesus. Nós somos esse povo que a Bíblia diz que esse povo se chama pelo seu nome. Esse povo, ele é reconhecido como o povo de Deus. Esse povo, ele é reconhecido como o povo que serve a Deus. Nós nos identificamos contigo porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso dono, Senhor, como a Tua palavra nos mostra. Tu és o único que pode colocar condições em nossas vidas. E se nós andarmos nessas condições, o Senhor tem promessas para nos dar. Tem promessas, meu Deus, para cumprir em nossas vidas, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus para que essa noite o Senhor possa cumprir essas promessas em nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, meu Deus. Que o Senhor mais uma vez nos aproxime de Ti. Converta o nosso coração a Ti, meu Deus, nessa noite. Que o Senhor mais uma vez nos ajude a reconhecer os nossos maus caminhos, a reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. E agora, Senhor, pedimos por misericórdia ao Senhor, para que o Senhor continue nos ajudando.
E nós queremos te louvar porque o Senhor é um Deus que nunca se esqueceu de nós. O Senhor nunca virou as costas para nós. O Senhor sempre nos abençoou. O Senhor sempre cuidou de nós. Apesar, meu Deus, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos altos e baixos, Tu és o Deus que nos ajuda. Tu és o Deus sempre presente nas nossas vidas, Senhor. Portanto, meu Deus, nessa noite, cumpre as Tuas promessas, a promessa da Tua palavra que a gente acabou de ler aqui, meu Deus, que diz que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, e mesmo quando passarmos pelas águas, quando passarmos pelos rios, quando enfrentarmos o fogo, nós não sofreremos dano, porque o Senhor estará conosco, o Senhor nos abençoará, meu Deus. Nós cremos nessa palavra, porque essa palavra está debaixo, Senhor, da convicção de que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o seu povo. O Senhor tem um povo, esse povo se chama igreja, mas muito mais do que uma referência, Senhor, ao aspecto físico deste lugar. O Senhor está chamando, meu Deus, a mim, a cada um de nós. O Senhor nos chama de igreja, o Senhor nos chama de povo. Pedro fala que nós somos esse povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós te louvamos por essa convicção, nós te louvamos por essa verdade. Meu Deus, dá a Tua bênção sobre cada pessoa que chegou hoje à igreja, cada irmão que está aqui, Senhor. O Senhor conhece as necessidades de cada um, os desafios que cada um tem, Senhor, hoje e na semana que vai seguir. O Senhor conhece. Abençoa as nossas vidas, que nós tenhamos uma semana abençoada e diante dos desafios, que nós possamos dizer, como disse o seu povo lá atrás, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Que essa seja a nossa expressão nessa semana que vai começar, em nome de Jesus. Que as pessoas que estão acompanhando das suas casas agora, que elas recebam a Tua bênção, que elas tenham uma bênção também, meu Deus, sobre a vida delas. Que as pessoas que acompanharem essa transmissão em algum outro momento, Senhor, que essa palavra chegar a elas, que essas músicas chegarem a elas, Pai, que elas sejam abençoadas por Ti, no nome de Jesus, é a nossa oração. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Senhor, graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você é povo de Deus, você é povo do Senhor. Lembre-se disso essa semana, que essa verdade possa fortalecer a sua vida, possa te ajudar a enfrentar os seus problemas, os seus desafios, no nome de Jesus. Deus abençoe todos os nossos irmãos que nos visitaram, que estiveram aqui com a gente hoje à noite, nossos amigos, que Deus possa abençoar vocês. Queria dar um recado bem rápido aqui. Sábado que vem, a gente começa uma classe de discipulado aqui na igreja local. Fizemos o lançamento dessa classe em um dos sábados, né, desse mês de setembro. Nós teremos dois momentos, né? A partir do mês de outubro, primeira quarta-feira de outubro, a gente vai ter essa classe via Zoom com a liderança da igreja. A partir da primeira quarta-feira de outubro, às 8h30, das 20h30 até as 21h30, a gente tem essa classe, uma oportunidade da gente poder rever as nossas crenças, as nossas convicções, a doutrina da salvação. A gente vai rever isso às quartas-feiras, das 20h30 até as 21h30. O público-alvo dessas quartas-feiras são os líderes, os ordenados da igreja e também os novos membros da nossa igreja. E aí no sábado, então, a gente começa aqui na igreja também uma classe de discipulado paralela à escola bíblica. Nós vamos mandar um link do formulário do Google para aqueles que quiserem participar, se matricular nessa classe. Você vai se matricular e a gente vai ter das 10 até as 10h50 essa classe de discipulado acontecendo ao mesmo tempo da nossa escola bíblica. Quem pode participar dessa classe? Novos membros da nossa igreja e alguns membros que já passaram, né, por essa formação, mas que de repente, puxa, já faz tanto tempo que eu passei, eu quero passar de novo. Então terão também a oportunidade de estudar mais uma vez a palavra, tá bom? Em um dos dois momentos você pode participar, seja na quarta-feira ou seja no sábado. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor.
Meu Deus, obrigado por esse culto nessa noite. Obrigado por ter nos trazido à igreja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cantarmos juntos ao Senhor, de adorarmos ao Teu nome, através dos louvores que foram ministrados aqui, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor continue conosco, nos dê uma semana abençoada. Nós pedimos, encerrando o nosso culto, que a maravilhosa graça de Deus, o grande amor, a maravilhosa graça de Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito, seja com todos nós, hoje e para todo o sempre. Amém, Jesus.